O Dr. Bernard, um químico americano que tinha se interessado pelo Vedanta nos últimos 20 anos, visitou o mestre. Ele perguntou como se faz para concentrar a mente e disse que na sua prática a mente vagueava. Existe uma mente? Outro devoto interveio gentilmente, dizendo que a mente é apenas uma coleção de pensamentos. De quem são os pensamentos? Se você tentar localizar a mente desaparece e só resta o ser. Sendo único, não pode haver concentração ou o contrário. É tão difícil entender isso. Se algo concreto é dito, pode ser facilmente compreendido. As práticas de concentração, como japa, dhyana, repetição de mantras, etc., são mais concretas. Quem sou eu é o melhor japa. O que poderia ser mais concreto do que o ser? Ele está dentro da experiência de cada um, a cada momento. Por que você deveria tentar compreender qualquer coisa externa, deixando de fora o ser? Que cada um tente descobrir o ser conhecido, em vez de procurar por algo desconhecido, além. Onde devo meditar sobre o ser? Quero dizer, em qual parte do corpo? O ser deve se manifestar. Isso é tudo o que é procurado. Um devoto falou gentilmente. No lado direito do peito, lá está o coração, a sede do ser. E outro devoto acrescentou: a iluminação é nesse centro, quando o ser é realizado. Sim. Como posso afastar a mente do mundo? Existe um mundo, quero dizer, separado do ser? O mundo diz que ele existe? É você que diz que existe um mundo. Descubra o eu que diz isso. Uma questão foi levantada sobre as diferenças nos vários samadhis. Quando os sentidos estão imersos em escuridão, é sono profundo. Quando imersos em luz, é samadhi. Um passageiro adormecido em uma carruagem está inconsciente do movimento, da parada ou de quando os cavalos são desatrelados. Da mesma forma, um inani ou iluminado em Sahaja Samadhi não tem conhecimento de acontecimentos, vigília, sonho e sono profundo. Aqui, o sono corresponde a quando os cavalos estão desatrelados, e o Samadhi corresponde à parada dos cavalos, porque os sentidos estão prontos para agir, assim como os cavalos estão prontos para se mover depois da parada. No Samadhi, a cabeça não se inclina, porque os sentidos estão lá, embora inativos, enquanto no sono a cabeça pende, porque os sentidos estão imersos na escuridão. No Kevala Samadhi, as atividades vitais e mentais, vigília, sonho e sono, estão apenas imersos, prontos para emergir, depois que recuperarem o estado diferente do Samadhi. No Sahaja Samadhi, as atividades vitais e mentais e os três estados são destruídos para nunca mais reaparecerem. No entanto, outros notam o inani ativo, por exemplo, comendo, falando, se movendo. Ele mesmo não está ciente dessas atividades, enquanto outros estão cientes das atividades dele. Elas pertencem ao seu corpo e não ao seu eu real. Para si mesmo, ele é como o passageiro adormecido, ou como uma criança que é acordada do sono profundo e alimentada estando inconsciente disso. A criança diz no dia seguinte que ela não tomou leite,
e que foi dormir sem ele. Mesmo quando dizem para ela que ela tomou o leite, ela não pode ser convencida. É assim no Sahaja Samadhi. Qual é a relação material entre memória e vontade e a relação delas com a mente? Elas são funções da mente. A mente é o resultado do ego, e o ego é do ser. Um mestre deu o verdadeiro significado da fé cristã da seguinte maneira: Cristo é o ego. A cruz é o corpo. Quando o ego é crucificado e ele perece, o que sobrevive é o ser absoluto, Deus. Compare com o versículo: Eu e meu Pai somos um. Essa sobrevivência gloriosa é chamada de ressurreição. Por que Jesus gritou, meu Deus, enquanto era crucificado? Pode ter sido uma intercessão em nome dos 2 ladrões que foram crucificados com ele. Além disso, um inane ou iluminado alcançou a libertação, mesmo enquanto vivo, aqui e agora. É irrelevante como, onde e quando ele deixa seu corpo. Alguns inanes podem parecer sofrer, outros podem estar em samadhi, outros ainda podem desaparecer de vista antes da morte. Mas isso não faz diferença para o seu inana. Esse sofrimento é perceptível apenas para o espectador, não para o inane, pois ele já transcendeu a identidade equivocada do ser com o corpo. Qual é o significado de Cristo na iluminação de São Paulo? A iluminação é absoluta, não associada a formas. Depois que São Paulo tornou-se autoconsciente, ele identificou a iluminação com a consciência de Cristo. Mas Paulo não era um adorador de Cristo na época. Se é amor ou ódio, é irrelevante. O pensamento em Cristo estava lá. A consciência de Cristo e a autorrealização são a mesma coisa. Novamente, a Trindade foi explicada. Deus, o Pai, representa Svara, o Ser Supremo. Deus, o Espírito Santo, representa o Ser. Deus, o Filho, representa o Guru. Significa que Deus aparece para o seu devoto na forma de um Guru, o Filho de Deus, e indica para ele a imanência do Espírito Santo. Isso quer dizer que Deus é Espírito, que esse Espírito é imanente em toda parte e que o ser deve ser realizado, o que é o mesmo que realizar Deus. Como a mente é controlada? O que você chama de mente? Quando me sento para pensar em Deus, os pensamentos vagueiam para outros objetos. Eu quero controlar esses pensamentos. Na Bhagavad Gita se diz que vaguear é a natureza da mente. Deve-se levar os pensamentos a se manterem em Deus. Por longa prática, a mente é controlada e estabilizada. A oscilação da mente é uma fraqueza, decorrente da dissipação de sua energia na forma de pensamentos. Quando alguém faz a mente aderir a um pensamento, a energia é conservada e a mente se torna mais forte. Qual é o significado da força da mente? Sua capacidade de se concentrar em um pensamento sem ser distraída. Como isso é alcançado? Pela prática. Um devoto se concentra em Deus. Um buscador, seguidor Gnana Marga, busca o ser. A prática é igualmente difícil para ambos. Mesmo que a mente seja levada a se manter na busca do ser, depois de uma longa luta,
A mente começa a escapar e o homem não percebe o prejuízo até depois de algum tempo. Assim é, nos primeiros estágios, a mente volta à busca em longos intervalos. Com a prática contínua, ela volta em intervalos mais curtos, até que finalmente ela não vagueia de modo algum. É então que a Shakti dormente se manifesta. A mente pura é livre de pensamentos, enquanto a mente impura é cheia deles. A mente pura dissolve-se na corrente da vida. Pode-se manter a mente longe de entrar na fase de pensamentos antes de experimentar a corrente? Sim, a corrente é pré-existente. Alguns dizem que se deve praticar meditação sobre objetos grosseiros somente. Mas isso pode ser desastroso se alguém procura constantemente matar a mente. Para quem é desastroso? Pode haver desastre além do ser? O eu ininterrupto é o oceano infinito. O ego, o pensamento eu, permanece apenas como uma bolha sobre ele e se chama jiva, ou seja, alma individual. A bolha também é água. Quando se rompe, ela só se mistura no oceano. Quando continua a ser uma bolha, ela ainda assim faz parte do oceano. Ignora-se essa simples verdade e inúmeros métodos sob diferentes denominações, como Yoga, Bhakti Karma, cada um, também com muitas modificações, estão sendo ensinados, com grandes habilidades e em detalhes intricados, apenas para atrair os buscadores e confundir suas mentes. Assim também são as religiões, seitas e dogmas. Para que são todos eles? Somente para conhecer o ser. Eles são auxílios e práticas necessárias para conhecer o ser. Os objetos percebidos pelos sentidos são citados como conhecimento imediato. Alguma coisa pode ser tão direta como o ser sempre experimentado sem a ajuda dos sentidos? As percepções sensoriais só podem ser conhecimento indireto e não conhecimento direto. Apenas a própria consciência é conhecimento direto, como é a experiência comum de todos. Nenhum auxílio é necessário para conhecer o próprio ser, ou seja, estar ciente. O único todo, infinito e ininterrupto, fica ciente de si como eu. Esse é o seu nome original. Todos os outros nomes, por exemplo, Om, são desenvolvimentos posteriores. A libertação é apenas manter-se consciente do ser. Uma das grandes declarações dos Upanishads, eu sou Brahman, é a sua autoridade. Embora o ser seja sempre experimentado, ainda assim a atenção deve ser atraída para ele. Só então o conhecimento começa. Daí a necessidade de instrução dos Upanishads e dos sábios eruditos. Todos estão cientes do seu próprio ser apenas. Maravilha das maravilhas. Eles tomam o que não é pelo que é, ou eles veem os fenômenos separados do ser. Só enquanto existe o conhecedor, há conhecimento de todos os tipos, como direto, inferencial, intelectual, etc. Se o conhecedor desaparecer, todos eles desaparecerão junto com ele. A sua validade tem o mesmo grau que a dele. Um homem orou ao mestre para perdoar seus pecados. Foi-lhe dito que seria suficiente se ele tivesse o cuidado
de observar para que a sua mente não o perturbasse. O Sr. Edward Carpenter, um certo místico, escreveu em um livro que ele tinha tido autorrealização em algumas ocasiões e que seus efeitos duravam pouco, apenas para se perderem gradualmente. Entretanto, no Sri Ramana Gita, é dito que a escravidão, uma vez rompida, é rompida para sempre. No caso do místico, a escravidão parece ter persistido, mesmo após a autorrealização. Como pode? Em resposta, o mestre citou o livro Kaivalya Navanita. O discípulo, depois de realizar o estado todo brilhante, unitário e ininterrupto de ser, conhecimento, bem-aventurança, rendeu-se ao mestre e orou humildemente para saber como ele poderia pagar a graça do mestre. O mestre disse: a minha recompensa consiste em sua bem-aventurança permanente e ininterrupta. Não se afaste dela. Tendo experimentado uma vez a bem-aventurança suprema, como alguém pode se afastar dela? Ah, sim, isso acontece. A predisposição aderente a ele desde os tempos imemoriais o arrastará, e assim a ignorância tomará conta dele. Quais são os obstáculos para permanecer firme em bem-aventurança ininterrupta? E como eles podem ser superados? Os obstáculos são a ignorância, que é o esquecimento da própria existência pura, a dúvida, que consiste em se perguntar se a experiência foi mesmo do real ou do irreal, e o erro, que consiste na ideia de eu sou o corpo e achar que o mundo é real. Eles são superados ouvindo-se a verdade, refletindo sobre ela e pela concentração. A experiência é considerada temporária ou permanente. A primeira experiência é temporária, e pela concentração ela pode se tornar permanente. Na temporária, a escravidão não está totalmente destruída. Ela continua sutil e se reafirma no devido tempo. Mas na permanente, ela está completamente destruída, para nunca mais reaparecer. A expressão "aqueles que fraquejaram no yoga" do Bhagavad Gita refere-se à primeira classe de homens. Então, ouvir a verdade destina-se apenas a um número limitado de pessoas? Ouvir a verdade é de dois tipos. O tipo comum é ouvi-la enunciada e explicada por um mestre. No entanto, o correto é levantar a questão para si mesmo e buscar e encontrar a resposta em si mesmo, como o ser ininterrupto. Refletir sobre essa experiência é a segunda etapa. Permanecer unidirecionado nela é a terceira etapa. A experiência temporária pode ser chamada de Samadhi? Não, Samadhi faz parte da terceira etapa. Parece então que mesmo ouvir a verdade se limita a muito poucos. Os buscadores se dividem em duas classes: aqueles que já meditaram e aqueles que não meditaram. O buscador da primeira classe, já tendo superado a sua predisposição por meio de devoção constante, com sua mente assim purificada, teve algum tipo de experiência, mas não a compreende. Assim que ele for instruído por um mestre competente, a experiência permanente virá. A outra classe de buscador precisa de um grande esforço para alcançar esse objetivo. Como ouvir a verdade, a reflexão e a concentração o ajudam? Elas abrangem o Vipassana, a abordagem mais próxima da verdade, e terminarão em sua autorrealização. A quarta etapa é a etapa final de libertação. Mesmo na etapa final, são feitas distinções.
de acordo com o grau, como o conhecedor de Brahman, aquele que é superior entre os conhecedores de Brahman, o melhor entre os conhecedores de Brahman, etc. Mas todos eles são, de fato, libertos, mesmo enquanto vivos. Como uma centelha provém do fogo, a individualidade emana do ser absoluto. A centelha é chamada de ego. No caso do Agnani, o ego identifica-se com algum objeto, simultaneamente com o seu surgimento.